planeta escola. Muitas vezes eu estava aqui e ouvia o Valdo chamar, ele chamava quase que era como uma evocação para os jovens virem aqui debater. Muitas vezes que eu estava aqui, ele se pronunciava chamando, né, os inversores a vir debater aqui no tertuliário, coisa assim. Então, eu queria que você expandisse mais essa questão. Ah, legal. Como que é seu nome? É Bernadette. Bernadette, então, esse ponto eu coloquei assim, tem alguns pontos, né? A primeira, quando eu cheguei assim nessa reflexão, é a própria, se você pega os 700 experimentos da Conscienciologia, tem um capítulo que é sobre o Greenvex, na seção invexibilidade. E a definição ela é muito curiosa, assim, que ele traz o Greenvex como um grupo que reúne os melhores alunos dos cursos intermissivos. E aí eu comecei a refletir, assim. E aí essa frase eu cheguei através de uma própria análise e reflexão do processo histórico mesmo, tanto da infecciologia quanto de um modo geral, né? Então, assim, para contextualizar um pouquinho, o Greenvex, o primeiro Greenvex na Terra, ele foi fundado em 1992, logo depois da divulgação mais massiva assim, da técnica da Invex, que foi em 1991. A técnica da Invex ela não é um processo evolutivo novo, né? Não é uma novidade, mas a sistematização como a gente conhece hoje, ela foi proposta pelo professor Valdo Vieira, e apesar dele, mais lá na década de 40, já ter feito alguma iniciativa sobre isso, não foi para frente, assim, o Zeitgeist da época não tinha abertura. Então ele trouxe de novo essa ideia na década de 90 e foi para frente, né? Pegou dessa vez. E uma reflexão assim para a gente fazer da própria cronologia é que faz muito sentido esse movimento começar a funcionar melhor após a ressoma assim das primeiras levas assim de intermissivistas, né? Então, assim, essa primeira geração de inversores é também uma das primeiras gerações de intermissivistas, assim, do ponto de vista cronológico. Então, e o Greenvex enquanto um efeito desse movimento da Heuerbex, né? E a gente começar a pensar sobre esses assuntos já indica que está tendo um movimento positivo planetário, né? Então, assim, a Greenvexometrologia é justamente a especialidade que pesquisa, que fundamenta essa greenvexometria, essa análise dos greenvexes. Então, se a gente parar para pensar que ao longo da história a gente teve diversos grupos de jovens, seja seita, seja religião, seja onde for, nunca antes na história da humanidade teve reflexões desse tipo. Então, a greenvexometrologia, o avanço desse tipo de reflexão, já indica aí a gente caminhando rumo ao planeta escola, né, que é a proposta da própria projeto da Heuerbex. Né? Agora, Ibe, você sabe que nos anos 90, né, final dos anos 90, eu voluntariava lá no IPC, no Rio, e realmente a questão da força do Greenvexes era bem grande, tinha um papel assim fundamental, que era justamente o que você se referiu aí, era realmente a primeiríssima geração, vamos dizer assim, de inversores, né? E era bem bacana. Bom, continua sendo, né? Só para relatar aí o histórico. Era bem impactante. Eles chegaram a publicar catálogos de pesquisa e alguns. Tem uns 3 livros, eu acho, né? A revista hoje, Gestações Conscienciais, né? Ela é retomada ela começou com esse nome, Gestações Conscienciais, parte da publicação, a primeira foi pelo Greenvex Rio de Janeiro, que trouxe essa ideia, que era para justamente desovar as pesquisas de Greenvex. Então, e vários dos frutos que a gente tem hoje vem dos Greenvex. O próprio congresso que a gente está tendo, que é o último dia hoje, ele foi proposto pelo Greenvex Florianópolis, lá em 98. Tanto que a gente faz 20 anos de Sinvex hoje e é um legado dos Greenvexes. Então, assim, é realmente um papel bem sério. É assim. bem importante. Nossa, fundamental.